Olá, galerinha do meu coração, nós aqui novamente, quarta-feira, 15 de abril, nossa 11ª aula de português. Ontem, na 10ª aula, nós finalizamos com algumas atividades e a tia disse que na próxima aula faria correção. Então, força na peruca, vamos corrigir essas páginas. 139 a 143. No exercício número 2, perguntava qual era o público-alvo desse texto, né? E são pessoas que gostam de viajar, viajantes, pessoas que costumam fazer viagens constantes, não é? Exercício número 3 pedia para encontrar no primeiro parágrafo palavras que indicavam que era o próprio Caruso que estava narrando o texto, né? Ou seja, na primeira pessoa. E nós temos aqui algumas possibilidades. Como pedia 3, existem outras também, mas vocês encontraram aí algumas e a tia colocou as 4 primeiras que apareceram. Porque já indica eu me sinto, né? Aí tem sentir, eu senti frio. Exemplos que eu estou dando. Encontrei. Eu encontrei a minha borracha. Ou só encontrei a minha borracha. Já está indicando que sou eu. Vi um avião. Quem viu? Eu vi. E no caso, ele sempre faz referência a ele mesmo. No exercício número 4, já pergunta que no trecho que apresenta, o texto todo aí, deu para identificar que ele falou sobre toda a sua viagem ou apenas parte dela? E não, né? Ele não fala da viagem toda. Por quê? Ele deu ênfase, mas a passagem dele, a travessia pelas praias nordestinas de Recife a Salvador. Observem aí que o texto até inicia com reticências, né? Logo no início, entre colchetes. Isso indica que antes deste trecho aparecer, existem partes ainda que foram contadas. E lá no final também, onde ele se despede a Argus, existem coisas a mais a se dizer. Afinal de contas, ele fez uma viagem de 3 anos. Na página 140, o exercício número 5, perguntava se, durante o texto, dá para identificar marcas de tempo, né? Passagens do tempo. E sim, é possível. Caruso diz que está viajando há 3 anos, ou seja, já determinou aí um tempo. E que pretende chegar a Salvador em 24 de dezembro para passar o Natal com os amigos. Muitos indicativos aí sobre a passagem do tempo. O exercício número 6 era para pintar os estados onde ele passou, né? Onde ele fez essa viagem aí pelo litoral. E espero que vocês tenham pintado o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, porque diz lá que ele fez a viagem de Recife a Salvador. E como no texto faz referência às capitais desses estados, né? De Recife a Salvador, quer dizer, os estados que estão entre eles, também Caruso fez passagem por eles. Página 141, exercício número 7. Ao ler o texto, descreva as impressões do escritor sobre o Nordeste brasileiro, considerando. Letra A comida. Ele descreve os pratos típicos como delícias e diz matar a saudade do prato feito, aquele que já tem o pratinho pronto, né? Letra B, a hospitalidade das pessoas. Ele foi bem recebido, teve vários convites de hospedagem e dormiu em todo tipo de lugar. Letra C, as condições de transporte. Ele percorreu rios com ou sem balsa, quando as regiões eram de mangue ou a maré estava cheia, ele seguiu pelas... A tia vai continuar lendo, mas vou colocar no próximo quadro, tá? Da próxima vez. Seguiu pelas estradas. Também viu famílias utilizando jegues
bem como paus de arara e muita exploração. Aqui nós temos o registro, né, da fala já dita anteriormente, a finalização da letra C. E na letra D, sob o seu ponto de vista lá, é sobre o que ele viu referente às televisões. Ele viu televisões por toda parte, ponderando que para muitas pessoas a rede de televisão era a única fonte acessível, o que deixou com um pouco de medo, né, até diz temerário, devido a ser a única fonte de informação que os indivíduos lá têm e acaba não podendo ter acesso a muitas outras informações onde o senso crítico sobre alguém ou algum assunto fique um pouco ali centralizado, fechado naquilo que está sendo apresentado, não tendo outras opiniões ou oportunidade de ter outras visões sobre o assunto. As respostas precisam estar exatamente iguais às da tia? Não, não é mesmo? A tia sempre explica, desde que tenha o mesmo contexto, vocês podem ter explicado da forma de vocês. Exercício número 8 era para assinalar a alternativa que significava a expressão papo vem, papo vai. Dentre as 5 opções, é a segunda, diálogos estabelecidos de forma dinâmica em uma conversa. Papo vai, papo vem. Página 142, exercício número 9, era para classificar as alternativas, né, em V ou F. Referente à frase da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose das praias. Então, referente às aspas apresentada lá na frase, onde destaca a palavra overdose, a primeira alternativa, as aspas são usadas, nesse caso, para indicar o sentido literal da palavra, o que realmente significa. Falso, porque não é. A segunda, as aspas são usadas, nesse caso, para indicar o sentido não literal da palavra. Verdadeiro, porque não traz o significado real da palavra. Próximo, as aspas são usadas nesse caso porque se trata de um diálogo existente no texto. Lá na explicação que a tia deu na aula anterior, está substituindo travessão? Não, porque não faz referência à fala de ninguém. Falso. Próximo, as aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra pode assumir 2 sentidos ao mesmo tempo, 2 significados ao mesmo tempo. Não. Não é essa a indicação do significado da palavra overdose no sentido do texto. Então, falso novamente. E a outra, última, as aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra é um pensamento do narrador do texto. Também não. Não é um pensamento. Ele realmente disse o que ele estava sentindo. Então, falso. Lembra que a tia falou que haveria apenas uma alternativa verdadeira? Então, é só a segunda alternativa. Letra B, qual é o sentido da palavra overdose no texto? Dentre as 6 opções, né? Aqui faltou um quadrinho. Dentre as 6 opções, vocês devem ter marcado a 4ª opção, que diz que houve excesso de praias percorridas ao longo do caminho. Eu até disse que podia voltar lá nas palavras do texto e encontrar aí o que significou a palavra overdose no sentido do texto. E página 143, letra A, traz aí em destaque a palavra extraterrestre e na letra A pede, no contexto do texto, no sentido do texto, o que o narrador quis dizer com a palavra extraterrestre, que era algo diferente, fora do lugar, que ele dizia que as pessoas estavam olhando como se ele fosse um extraterrestre.
E quais os sinônimos, né, na letra B, quais as palavras que podem significar o mesmo sentido, substituir aí extraterrestre, diferente, estranho. Lembrei da Ana Laura ali, né? Fui fotografar parte do texto desta, né, correção, né? Porque vai a imagenzinha aí congelada para vocês. E eu passo em frente ao espelho. Quando eu olho, o cabelo tá, ó, apontado para lá. Ana Laura um dia me disse: tia, você está com um chifrinho no cabelo. E como o gênero textual é sobre viagens, né? Não foi o que a tia disse lá no início da nossa unidade da aula anterior? Nas páginas 144 e 145, a atividade de hoje, o texto que você leu conta sobre uma viagem de bicicleta. Pede para formar grupos, né? O que não será possível, então cada um fará individualmente. Vamos ao passo a passo. Vocês farão uma pesquisa. Pesquise o lugar, a parte do mundo que você gostaria de viajar. Depois, vocês farão a pesquisa, né? Podem buscar mapas aí nos sites da internet, né? O Google mesmo traz muitas informações. E cuidado, hein, gente? Sempre com a companhia de um adulto para observar aí onde vocês estão acessando. Somente sites confiáveis, né? Depois de definir o lugar, é hora de aprofundar a pesquisa. Nós vamos considerar nessa pesquisa o nome do lugar, você vai escrever aí nessa tarjinha amarela. O continente, pertence a qual continente? Americano? Continente africano, asiático, europeu, a Oceania. Vamos aí observar onde eles estão concentrados, né? Qual é o país que você pretende visitar? Nesse país, qual a cidade? O número da população dessa cidade, qual é o quantitativo? O tamanho desta cidade? Traz aí muitas informações quando nós pesquisamos. A língua oficial desse lugar. Eles falam o quê? Português, alemão, eles falam inglês, espanhol. Qual é a moeda? Aqui no Brasil, a nossa moeda é o real. E o lugar que você gostaria de ir? Qual é a moeda que você vai precisar ter para usufruir dos benefícios que lá você vai encontrar? Como é a bandeira? Qual é a imagem representativa dessa bandeira? Existe algo que você pode escrever aí para nós? E as paisagens? Você encontrou alguma paisagem, algum ponto assim turístico que chamou a atenção em sua pesquisa? A culinária típica, os pratos saborosos, típicos, que quando nós visitamos locais assim, os turistas já costumam ter informações sobre, olha, vai em tal lugar, lá serve tal comida, esse prato é maravilhoso. A cultura, que forma cultural, expressão que eles têm em maior ênfase, sim, dando maior importância, que pode ser uma forma cultural através da dança, de representações, enfim, o que eles têm lá para apresentar culturalmente. Hábitos, existe um hábito diferente do nosso aqui que te chamou a atenção? Lugares para visitar, aí novamente, um ponto turístico, né? Pontos turísticos, aí você vai descrever os pontos turísticos realmente, já dando indicativo para outras pessoas, assim como o Caruso fez, dando toda a informação sobre essa parte do litoral nordestino, já nos aguça a imaginação, nos leva a fazer essa viagem aqui construída em nossa mente. Então, todas essas informações que nós colocaremos aqui, já é construindo na mente do leitor os locais que ele pode visitar, o que ele irá encontrar, qual tipo de comida você gostou, que ele pode gostar também. E dicas de transporte. Seria melhor lá para visitar um ponto turístico? Ir de quê?
oferece um trem, é de balsa, você precisa pegar um navio. Não, podemos ir sim também de bicicleta. Não, lá eles utilizam muito moto, o meio de transporte deste local. Você precisa obrigatoriamente preencher todos esses campos? Não. Se a sua pesquisa não te trouxer todas essas informações, não fique angustiado, angustiada, não fiquem tristes. Vocês colocarão as informações que vocês encontrarem com mais facilidade. Mas vocês podem colocar aí a moeda, escolher o país. Qual é a moeda desse país? Qual o ponto turístico desse país? A população desse país? Aí vocês podem encontrar com mais facilidade. Mas não quebrem a cabeça, não se desesperem para ter que preencher toda a ficha. Se esforcem, mas não precisa se desesperar, ok? Essa é uma atividade é uma pesquisa pessoal, cada um irá escolher o local que gostaria de viajar. Se quiserem compartilhar conosco lá nos comentários, fazendo referência à página que você está compartilhando, muito interessante para quem for ver, saiba do que você está falando, né? Na próxima aula de redação, a tia Glau irá construir com vocês, em cima dessas informações pesquisadas hoje, uma redação sobre este roteiro aí de viagem, ok? Então, ela ficará responsável para preparar com vocês as páginas 146 e 147. Beijos, beijos no coração. Amanhã nós voltamos com mais uma aula de português, partindo da página 148. Tchau, tchau!